bem-vindos, quem chegou agora, né? A gente vai ter uma palestra muito legal agora com o professor André Pascoal. Ele vai falar para a gente sobre a interface entre física e medicina. O professor histórico dele é pela Universidade de São Paulo, professor físico, né? E fez o doutorado dele na Faculdade de Medicina, é isso? Fiz doutorado na Faculdade de Departamento de Física da USP de Ribeirão Preto e depois fiz pós-doutorado na Faculdade de Física. Isso. Bom, obrigado, professor. A palestra vai ser de mais ou menos uns 20 minutos, depois a gente abre para pergunta, tá? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quem aí sabe o que é física médica? Já ouviu falar em o que é física médica? O que vocês acham que é? Pode falar. Saber quanto de radiação vai ter que passar em um paciente na câncer? Isso, esse é um ramo da física médica. O que mais? Então é isso que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver por que o físico hoje em dia é tão importante, não só dentro de um laboratório de pesquisa, mas cada vez mais entrando também em clínicas de saúde, em hospitais. Então, o que o colega falou ali é uma área muito importante da física médica, que a gente vai falar um pouquinho, mas não é só essa, né? Então, a gente vai ver como que a física médica e biomédica hoje em dia pode ajudar bastante na medicina moderna que a gente fala, né? Eu tenho muitos slides aqui, porque essa apresentação às vezes eu uso para outras aulas maiores também, então vou passar um pouco rápido algumas coisas, mas vamos conversar durante esses 20 minutos. Então eu sempre gosto de começar com essa foto, né? Essa foto é do livro, depois um filme também, aí, O Médico. Então aquela pessoa sentada ali, ele era um médico, e ele estava se deparando com uma cena aí de uma criança doente. A criança estava muito doente e ele tinha conhecimento de medicina de como tratar algumas doenças, mas ele não conseguia enxergar o que a criança tem. Então ele ficou ali praticamente sem poder agir, porque ele não conseguia enxergar o que a criança tem. Então ele sabia, de repente, como tratar aquela criança se ele soubesse qual era o problema dela. E aí então ele ficou nessa situação sem poder atuar. E a física, ela começou então lá nos séculos atrás, né, quase muitos anos atrás, a ajudar a gente a enxergar por dentro da matéria, né? E isso aconteceu meio que acidentalmente, né? Então a gente tem ali a descoberta do raio-x, né, por Wilhelm Röntgen, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Então ele estava fazendo experimentos ali que nem eram, muitas das principais descobertas que a gente tem na ciência acabam sendo acidentais, né? E o raio-x é mais um caso desse. Então ele estava fazendo mais experimentos com raios catódicos. Então ele tinha lá tubo que fazia passar partículas nesse tubo. E ele percebeu então que quando ele ligava esse experimento e fazia passar corrente, ele tinha lá um anteparo numa tela no laboratório dele, e ele via que essa tela começava a piscar quando ele fazia passar corrente nesses tubos de raios catódicos. E aquilo chamou a atenção dele, né? Como todo físico, acho que a principal característica do físico, né, que faz a gente se meter aí em todas as áreas, né, de que dá pitaco, né, é a curiosidade, né? E aí ele começou, que raios está acontecendo aqui, né? E aí vamos tentar entender. Então ele foi lá e cobriu o experimento dele com uma lona, com um material lá, e repetiu, fez passar corrente, e ele via que continuava piscando lá o anteparo, a placa que ele tinha no laboratório. Então ele intuiu que tinha alguma coisa acontecendo lá, que ele não sabia o que era, mas aquele experimento dele estava gerando alguma coisa que estava interagindo com a placa lá e fazendo ela piscar. E aí quando a gente não sabe alguma coisa, a gente fala, uma coisa X, né? Mais ou menos a ideia, o surgimento de raio-x então surgiu daí. Ele não sabia o que era, então ele batizou que estava saindo raio-x daquele experimento dele lá. E aí começou então uma busca por tentar entender como que isso funcionava, e ele começou então a aplicar isso, já que ele percebeu que aqueles raios atravessavam as coisas que ele estava utilizando para cobrir lá o experimento dele, ele tentou começar a aplicar isso na biologia. E aí tem essa famosa imagem aí, que é a primeira imagem de raio-x biológica, né, que é a mão da esposa dele, em 1895. E aí, depois disso, então, a coisa evoluiu muito rápido, né? Começou a ter uma corrida para tentar entender como que essas coisas funcionam, e hoje em dia
Isso é a base do que a gente tem aí de muitas modalidades de imagem, né, como o próprio raio-x, que a gente é muito utilizado para ver fratura óssea, mas a gente já tem evoluções disso, como a tomografia computadorizada, né, que a gente consegue fazer imagens tridimensionais, enxergar outras estruturas além dos ossos, né? Então, esse talvez o principal exemplo aí do uso da física na medicina, né, que são as radiações que a gente chama de radiação ionizante, né, que consegue ter a capacidade de atravessar a matéria e interagir com ela. Então, isso pode ser utilizado. A gente está vendo aqui um exemplo para a imagem, daqui a pouco a gente vai ver que isso pode ser utilizado para terapias também. Bom, e o que mais que a gente pode fazer, né? Então, existem outros tipos de interagir que não com raio-x. Então, por exemplo, em 1929, esse físico Hans Berger, ele começou a estudar, né, os neurônios, o nosso cérebro, e ele viu que os impulsos eram transmitidos por corrente elétrica. Então, se tem uma corrente elétrica passando, igual na nossa casa, quando a gente está ligando lá uma lâmpada, um micro-ondas, uma geladeira, a gente está ligando aquilo lá, está conduzindo corrente elétrica. A gente consegue medir. Se a gente enfiar um voltímetro, um amperímetro, a gente vai conseguir medir as propriedades elétricas daquela rede. Então, será que a gente consegue fazer o mesmo num tecido biológico? E aí ele tentou fazer isso para medir a atividade cerebral com o que a gente chama hoje de eletroencefalografia. Então, a gente está medindo as ondas elétricas transmitidas pelo cérebro. E é literalmente isso, a gente está colocando ali eletrodos na nossa cabeça que vão conduzir a corrente elétrica, então a gente coloca bem encostado, tentando com alguns gels para minimizar as trocas as perdas de impedância e tudo mais, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é como se de fato a gente estivesse enfiando um multímetro numa tomada, um amperímetro, um voltímetro, a gente está medindo, fazendo passar corrente elétrica, a corrente que é gerada pelas ondas cerebrais, e aí a gente consegue medir isso no aparelho e ver essas ondas aí. Então a gente sabe hoje em dia como que é o funcionamento, como que é o padrão dessas ondas de um cérebro saudável, e aí o neurologista ele pode achar alguma alteração, algum comportamento que gera uma bagunça desses sinais e tentar entender a fonte, a origem disso, para depois tratar o paciente. Então a gente já começa a ver, né, dois exemplos aí de que talvez naquele livro, na primeira imagem que eu mostrei, se o médico tivesse essas ferramentas, talvez ele tivesse conseguido salvar aquela criança. Então a gente está vendo como enxergar medidas fisiológicas, medidas anatômicas, utilizando conceitos puramente físicos, corrente elétrica, raio-x. Então mais um exemplo aí. Então aqui como funciona hoje em dia, né, hoje em dia é muito mais moderno, então a gente tem uma toquinha, que esses contatos aqui são otimizados então, para conduzir a corrente elétrica de uma melhor maneira. Então, aí depois tudo está ligado num aparelho, e aí a gente mede um sinal como esse aqui, que o físico depois vai tratar, vai fazer análises computacionais para separar esse sinal bagunçado em estruturas como essa aqui, que são as frequências de onda que são características do cérebro. Então, se o cérebro funciona mais, se ele está pensando mais, se ele está agindo mais, se ele está dormindo, tudo isso vai gerar um padrão de onda diferente, dependendo da frequência que essa corrente elétrica é emitida. Bom, outro exemplo, né, então, e aí diferente do raio-x, né, o raio-x a gente vai ver um pouquinho como ele se classifica, mas o EEG ele não usa radiação, né, não usa raio-x, ele não interage com a gente, ele não vai medindo essa propriedade. E outro exemplo, então, é o ultrassom, que aí a gente está utilizando ondas mecânicas, não mais eletromagnéticas. A gente está emitindo som, esse som vai, como se eu gritasse aqui, a minha voz ia bater na parede e retornar. A gente consegue, às vezes, dependendo do quão vazia está a sala, a gente consegue ouvir um eco. E o ultrassom é exatamente isso, a gente está emitindo ondas em contato com uma estrutura biológica. Essa onda de som vai começar a bater nas estruturas que tem, nas interfaces entre um tecido e outro, entre uma estrutura e outra. Isso vai retornar para o aparelho, e baseado nas velocidades e nas intensidades que essa onda demora para ir para voltar, e o quanto que a gente consegue medir, mais alto, mais baixo o sinal, a gente consegue formar imagens. Então, um exemplo clássico de ultrassom para fazer imagens de gestações, né, para a gente ver a criança na barriga da mãe. Então, outro tipo de aplicação aí da física, conceitos puramente físicos, ondas, som, propaganda no meio, a gente usa
para aplicar na medicina. Bom, e até agora a gente falou então de imagem, de tentar enxergar, né, o que está acontecendo dentro do corpo. Mas a gente pode usar conceitos físicos, por exemplo, para determinar a estrutura de moléculas essenciais para formar as células biológicas, como o DNA. Então, como explicar por que o DNA ele é uma dupla fita, por que acontecem essas interações. Então, a gente vai utilizar conceitos de interações físicas, interações de hidrogênio, interações eletromagnéticas, que fazem com que essa molécula fique estável nessa conformação. Então, tudo isso é explicado com conceitos físicos. Então, a gente está indo para níveis elementares, a gente explica boa parte das estruturas biológicas com interações físicas. Por que o universo fez com que elas ficassem estáveis dessa maneira? Quais são as forças que agem nessa molécula? Outro exemplo muito utilizado hoje em dia, que também não utiliza radiação ionizante, ou seja, não tem perigo da gente estar interagindo com o organismo, é a ressonância magnética. Então, a gente está utilizando um campo magnético muito potente. Esse equipamento aqui, diferente daquele de tomografia, de raio-x, ele é basicamente um ímã gigante. Então, é como se a gente estivesse colocando uma pedra de ímã enorme que gera um campo magnético extremamente alto. Então, se a gente pensar no campo magnético da Terra, ele é em torno de meio Gauss. Um equipamento desse gera um campo de 1 Tesla. 1 Tesla, para vocês terem uma ideia, é 10 a quinta Gauss. Então, olha a grandeza desse campo magnético. Então, é como se a gente estivesse colocando um ímã gigante, e aí a pessoa entra lá, e o fato de ter um campo magnético agindo na pessoa vai alinhar algumas propriedades magnéticas que a gente tem no nosso corpo, principalmente devido ao átomo de hidrogênio. Então, a gente é composto basicamente de água, 70% do nosso corpo é feito de água. Essa água, ela se alinha ao campo magnético de uma maneira, e aí a gente consegue interagir com isso e formar imagens como essas. Então, a ressonância magnética é muito boa para ver tecidos mole, diferente de raio-x, que a gente vê mais osso, a gente vê mais tecidos rígidos. A ressonância magnética ela gera um contraste na imagem muito bom entre diferentes tecidos. Então, essa parte mais externa, a substância cinzenta do cérebro, a substância branca, a gente consegue fazer uma imagem de angiografia, e a gente consegue, hoje em dia, até ver função. Então, se a pessoa está vendo um filme durante o exame, a rede visual dela, o córtex visual, vai ser ativado e a gente consegue, através de processamento de imagem, recuperar onde está tendo, qual região que é responsável por essa função. Então, coisas que estão evoluindo muito hoje em dia. Eu vou passar um pouco mais rápido essa parte por causa do tempo, mas a gente consegue fazer fármacos, estudar como que as interações entre uma molécula de um fármaco e um receptor biológico no corpo humano. E hoje em dia a gente está tratando doenças, e aí sim, que o colega falou, é muito utilizado hoje em dia. Então a gente tem características da onda eletromagnética, como frequência e comprimento de onda, que a gente classifica elas como radiação ionizante e radiação não ionizante. Então raio-x, tomografia, usam basicamente o tipo de onda que a gente chama de raio-x, que tem uma energia muito alta. Então a gente vê aqui ondas de menor energia para ondas de maior energia. Então ondas de alta energia é como se a gente estivesse girando uma onda mecânica, eu pegar uma corda aqui e amarrar na parede e eu ficar sacudindo ela. Essa onda consegue, se alguém puser a mão lá na frente, vai doer, porque eu estou passando a minha energia para a corda e a corda vai transmitir aquela energia para a pessoa, podendo machucar a pessoa, dependendo da velocidade que a corda está ondulando. E onda eletromagnética é a mesma coisa. Então, se a gente tem uma onda que tem muita energia, quando ela atingir o alvo dela, o anteparo, ela vai transmitir essa energia. E se essa energia é muito alta, ela pode interagir lá com o DNA, aquela estrutura que a gente viu agora há pouco. Então, ela pode quebrar um DNA e acabar fazendo com que aquela célula morra. Isso pode ser ruim, se a gente está falando de uma célula saudável, mas pode ser o nosso desejo, se a gente está falando, por exemplo, de um câncer. Então, se a gente quer tentar curar um paciente de um câncer, a gente quer matar aquelas células. E a gente pode jogar uma radiação muito alta lá para matar elas. Então é o que a gente chama de radioterapia, né? Então usando radiação ionizante. Então a gente tem, porque ela é ionizante, ela vai gerar uma ionização. Isso pode gerar uma mutação, se for algo muito pontual, ali que a gente quebrou uma ligação, depois ela se refez,
Isso pode gerar uma mutação, pode até gerar um outro câncer. Então, por exemplo, por que é perigoso a gente ficar tomando sol desprotegido? Porque a onda de sol tem radiação ionizante, radiação da faixa do ultravioleta, que tem energia suficiente para interagir com o nosso DNA. Então ele pode vir aqui e quebrar uma dessas ligações. Só que ele não vai destruir o DNA completamente. Ele vai quebrar uma, duas ligações. E as nossas células têm mecanismo de reparo desse DNA. Então quando ele reparar, pode ser que ele repare erroneamente, não consiga voltar ao que era. E aí gera uma mutação. Essa mutação ela pode não acontecer nada, ela pode não se reproduzir e morrer ali, ou ela pode gerar uma outra célula que vai ter uma função desordenada, começar a se reproduzir muitas vezes, e aí gera o que a gente fala, que a gente chama hoje de câncer. Mas se a gente está utilizando uma radiação muito forte e concentrada, a gente vai quebrar várias estruturas desse DNA, e aí a gente leva à morte celular, que aí nesse caso é o que a gente quer de tratamento. Então, a gente tem diferentes usos da radiação ionizante, então tratamento de câncer é um exemplo. A gente pode gerar energia, então hoje em dia a gente tem ali, é muito comum hoje a gente ter carro elétrico, ter placas solares em cima dos telhados. Então, porque como elas têm energia, a gente pode converter essa energia para um outro tipo, como por exemplo energia elétrica para gerar energia para aquecer nosso chuveiro ou para fazer nosso carro andar. A gente pode utilizar isso, então, para preservar alimentos, então, colocar eles numa câmara de ultravioleta, vai matar, por exemplo, bactérias, fungos que estão naquele alimento, então isso ajuda a preservar o alimento. Então, a gente tem um grande uso industrial também da radiação ionizante, mas é um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se tiver um uso indevido, pode causar muitos riscos para a nossa saúde. Então, tem alguns exemplos aqui, né, do acidente de Chernobyl. Aqui no Brasil teve o acidente de Goiânia, que pessoas ficaram expostas aí à radiação, isso pode induzir mutações, geramento de câncer, etc. Mas a gente não pode fugir da radiação, a gente tem que saber utilizar o que ela tem de melhor. A radiação está espalhada por todas as partes, a gente não consegue se blindar de radiação, vem do Sol, vem do universo, vem dos raios cósmicos, vem da própria Terra. Então a gente tem estruturas como o radônio, que estão espalhadas no solo, que emitem radiação ionizante. Então a gente tem que saber utilizar, mas tomar cuidado para não ter um uso indevido. Então o físico médico ele vai usar esses conceitos dessas aplicações de física clássica para, por exemplo, fabricação de fármaco, que aí vai ter um tratamento, um diagnóstico. A radiação ionizante, então saber proteger dela, saber usar isso a nosso favor no combate com câncer. Então a radiação não ionizante, a ressonância magnética, ultrassom, ou eletroencefalografia. Então a gente consegue utilizar isso também para fazer diagnóstico ou para tratar, por exemplo, na fisioterapia, quando a gente coloca lá ondas de ultrassom para aliviar uma dor, alguma coisa do tipo. Então o físico biomédico aqui na Unicamp ele tem um perfil mais de estudar conceitos básicos, elementares, então como interação moleculares, ou algo mais fármacos, etc. Usar mais num caráter de ciência básica. E a gente tem aí nossos cursos aqui, né? Então, o curso de Física Médica, o curso de Física Biomédica. Aqui são as formas de ingresso, vestibular, o Enem, o Profis. A gente tem as modalidades de Olimpíadas de Matemática. Então, quando a gente entrar, a gente vai entrar no cursão, que é o curso 51, onde é o que a gente chama de ciclo básico. Então, são 3 semestres desse ciclo básico. E aí, no final do terceiro semestre, tem um processo seletivo, onde a pessoa pode optar por Física Básica, Licenciatura, Física Médica, Física Biomédica, Engenharia Física. Então, ela vai optar por uma dessas modalidades. E aí, aqui, as vagas que a gente tem para Física Médica e Biomédica. Depois disso, a pessoa vai entrar no ciclo profissional. Então, na Física Biomédica são 5 semestres, na Física Médica 5 semestres mais 2 semestres de estágio, onde a pessoa pode fazer um estágio em hospital, em empresas, para ter já um foco no mercado de trabalho. E depois, essa é mais ou menos a proporção aí dos formandos em Física Médica para onde eles vão. Então vão para residências, pós-graduação, outras atividades profissionais, empresas, etc. Por que escolher Física Médica? Né? Porque a gente se diverte bastante, apesar de ser um curso difícil, é um curso de Física, a gente tem que estudar, mas também tem muitas atividades aí que os alunos organizam, muitas experiências legais que acabam fazendo o curso ser também divertido.
porque o país precisa, né? Então existe uma demanda muito grande aí para o físico médico atuar hoje em dia, principalmente na radioterapia, no radiodiagnóstico. São um mercado que está sempre precisando de gente, e porque se paga bem. Isso aqui já é um dado um pouco mais antigo, mas hoje em dia a gente tem aí mais ou menos, isso aqui é um pouco mais recente, então uma base salarial aí entre 6 e 17 mil para um salário base, né? Então isso pode ir aumentando conforme a pessoa vai progredindo na carreira. Então uma grande responsabilidade, você vai estar tratando diretamente do paciente, mas você é recompensado também. E hoje em dia, só para terminar, meu tempo já estourou aqui, o físico médico ele tem no mundo da inteligência artificial o poder aí de utilizar, de desenvolver novas ferramentas de inteligência artificial que podem ser aplicadas em todas essas áreas que eu comentei ao longo da minha apresentação. Então, hoje em dia, a gente tem aí o físico atuando cada vez mais no que a gente chama de medicina de precisão, a medicina individualizada, utilizando conceitos de inteligência artificial, diagnóstico mais preciso e um tratamento mais acurado também. Então, o recado para vocês, quem gosta de física, mas gosta também de alguma área mais aplicada em medicina, venha fazer física médica ou física biomédica no IFGW. Obrigado pela atenção. Só a gente vai abrir para pergunta agora. Quem quiser fazer pergunta, levantar a mão. Eu vou tentar seguir a ordem de que eu estou vendo, tá? Sobre física médica, a residência, tem como fazer a residência aqui no Hospital da Unicamp? E se sim, eu teria que fazer uma prova? Sim, a residência, aqui a gente tem residência no hospital, então tem residência em radioterapia, tem residência em radiodiagnóstico, e assim como qualquer outro processo seletivo, né, não importa onde você se formou, quando você se formou, você tem o título de bacharel em física médica, você vai aplicar para uma prova de residência, seja aqui, seja em outros lugares, na USP de São Paulo, em RAD, no AC Camargo, no Sírio-Libanês, Albert Einstein. Então, o processo é bem parecido com o médico, né? Se formou, ele vai se aplicar para um novo processo seletivo de residência, e aí, se ele for aprovado, vai começar a desenvolver a residência. Qual seria o melhor para fazer pesquisa? Física médica ou física biomédica? Os dois. Os dois, assim, a única diferença, se você já sabe que você quer ir para o mercado, o fato da física médica ter os estágios no final do curso, ele te prepara um pouco para um mercado de trabalho mais privado, sem ser pesquisa básica. Mas o físico médico tem todas as condições. Eu fiz o estágio lá, não gostei, eu vou me prejudicar por não ter feito física biomédica? De maneira nenhuma. Você vai conseguir depois prestar um mestrado, um doutorado sem problema nenhum. A física biomédica, como ela não tem a obrigatoriedade do estágio, então ela tem algumas disciplinas a mais que, de repente, podem ser úteis numa área acadêmica. Mas não quer dizer que o físico médico não consiga. Agora, se você já sabe, eu não gosto de iniciativa privada, não quero sair da academia, você não precisa, entre aspas, perder tempo com estágio. Você pode focar isso no estudo de alguma coisa que seja de interesse, de alguma área, fazer alguma disciplina optativa de uma área que você já sabe que você gosta, para depois ingressar numa pós-graduação, por exemplo. Como é que fica a profissão do físico médico com o avanço da inteligência artificial? Eu acho que cada vez mais se faz necessário o físico médico, né? Porque a inteligência artificial, então vocês já devem, todo mundo utilizar o chat GPT, né? Acho que todo mundo usa e todo mundo deve usar. A inteligência artificial está aí, não é para a gente se esquivar dela, igual a radiação, a gente não pode mais evitar a inteligência artificial, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, você certamente já se deparou com alguma coisa que o chat GPT errou. Então, se a gente confiar demais na inteligência artificial e aplicar aquilo sem a pessoa que está usando ter um conhecimento, já pensou se você calcula uma dose lá errada ou uma direção de incidir uma radiação, e ao invés de atacar uma radioterapia no cérebro, matar um tumor no cérebro, você direciona ele para o olho. E aí você não cura nem o tumor da pessoa e ainda deixa a pessoa cega. Então é uma responsabilidade muito grande. Então a inteligência artificial nunca vai assinar um laudo. Então se você matou um paciente ou causou algum dano no paciente,
vou processar a inteligência artificial. A família nunca vai processar a inteligência artificial, ela vai processar quem assinou o laudo. Então, se você está assinando o laudo como física médica, você precisa ter uma certeza do que está acontecendo. Então, o físico médico ele tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Ele faz a interface ali entre o médico, que não entende tanto dessa parte de tecnologia, de cabo, não, de maneira geral, né? Tem médico que entende. Mas, então, o físico médico tem esse dever de zelar por essa segurança. Então, por isso que qualquer serviço que usa radiação ionizante é obrigatório ter a presença de um físico. O serviço não funciona se não tiver um físico responsável. E, além disso, o físico, a gente tem uma formação que nos proporciona criar novas ferramentas de inteligência artificial. A gente tem, na graduação, disciplinas de computação e a gente tem conhecimento de desenvolver novas coisas. Isso é um ponto muito forte, por isso que o mercado adora físico, embora em algumas áreas não seja muito bem remunerado financeiramente, mas toda empresa que tem um bom físico, eles adoram ter um físico, porque o físico é muito criativo, o físico tem conhecimento para misturar coisas e propor soluções. Então, vocês como físico médico, vocês vão ter o conhecimento básico de desenvolver, de repente, para alguma aplicação que no seu hospital que você trabalha é importante. Então, aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem físicos contratados lá que desenvolvem, por exemplo, para análise de imagem de ressonâncias magnéticas, softwares baseados em inteligência artificial para ajudar a diferenciar alguma região que é de interesse dos médicos, etc. Então, o físico, com a inteligência artificial, tem esse grande poder também, de não só zelar pela segurança, como de desenvolver novas ferramentas também. Oi, tudo bem? Eu queria saber um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho. Tipo, quando você completa sua graduação, para onde você vai, sabe? Tá, se você tem interesse em atuar em tratamento ou em rede de diagnóstico, você precisa fazer uma residência. Então, você acabou como médico, né? O médico ele termina a faculdade de medicina, para ele ser um ortopedista, um cardiologista, ele tem que fazer uma residência. Então, você vai fazer uma residência que dura em torno de 2 anos, e aí você vai ter um certificado para poder atuar como física médica de radioterapia, de radiodiagnóstico. E aí, então, você vai... aí tem as vagas, né? Os hospitais, assim como contratam médico, contratam um físico médico também. Então, tem processos seletivos. E muitas vezes, você faz, por exemplo, uma residência no Sírio-Libanês, no AC Camargo, grandes hospitais aí, particulares. Existe sempre uma chance de, se você se destacar, você já sair de lá contratado, né? Então, é um campo que está muito em alta. A gente vê o número de pacientes com câncer, infelizmente, só aumenta e vai, conforme a gente consegue controlar outras doenças que matavam a gente mais cedo, né, com infecções, etc. Hoje em dia, como a medicina avançou muito, pessoas mais idosas acabam... o número de pessoas idosas com câncer acaba aumentando porque, às vezes, as pessoas não chegavam nessa idade, então não desenvolviam câncer. Então, o número de pacientes com câncer, infelizmente, ainda é muito grande. Então, os hospitais estão buscando essa medicina que a gente fala de medicina de precisão, então é um mercado que está muito em alta. Talvez no estado de São Paulo já seja um pouco mais concorrido, né, porque as pessoas acabam vindo para cá, mas se você vai para outros estados, até para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste principalmente, é um mercado que paga muito bem ainda e tem muita disponibilidade. Então é um mercado que ainda está crescendo e remunera bem. Como você tem uma responsabilidade com o paciente, com a saúde do paciente, é um mercado que paga bem. Boa tarde, professor André. Eu tive o capricho de ir até os laboratórios de física médica e lá eu vi uma das professoras explicando que o inventor do raio-x, da radiação, ele acabou sendo diagnosticado com câncer e morreu. Há um grande perigo de quem trabalha na área ser acometido dessa enfermidade. Eu queria saber, hoje em dia há uma proteção maior, hoje em dia pode fazer o curso com mais tranquilidade? Sim, hoje em dia, naquela época a gente não sabia ainda dos efeitos adversos, né? Então as pessoas eram expostas à radiação, ninguém não tinha, anteriormente a essa época, ninguém tinha
reportado o que aconteceu com a pessoa que foi muito exposta à radiação. Então, conforme as pessoas começaram a ver que, embora tenha os lados positivos, né, de fazer uma imagem, de tratar, ele pode ter um lado negativo também. Então, hoje em dia, existe uma área também que o físico médico pode atuar também, que é a proteção radiológica. Então, qualquer serviço que usa radiação, a pessoa ela vai usar sempre um dosímetro. Então, na sala tem um dosímetro para medir o grau de radiação que tem lá, radiação de fundo, e a pessoa ela usa um dosímetro pessoal. Então, ela vai colocar no bolso, um crachá, ou, dependendo do serviço, um colete, alguma coisa assim. E isso é monitorado constantemente. Então, a partir qualquer alteração um pouco acima do nível que a gente sabe que é seguro, a pessoa ela vai ser afastada do serviço com remuneração, com os efeitos de segurança de trabalho, para que ela consiga baixar aquele nível de radiação dela até um nível seguro. Então, hoje em dia o controle é muito mais alto. Existe o risco? Existe, de um acidente, alguma coisa assim, né? Mas mesmo a blindagem, as salas que vão utilizar raio-x, elas não são paredes comuns, né? Elas têm dentro da parede estruturas que vão dificultar a passagem dessa radiação para outros ambientes. Então, hoje em dia, a gente tem um controle muito maior. Então, a gente pode falar com segurança que ninguém que está trabalhando num ambiente controlado, monitorado, essa pessoa ela não está com um grau de periculosidade acima do aceitável. Então, hoje em dia, existe essa segurança, esse controle em nível pessoal. Então, a gente não vê pessoas que trabalham com radiação aí tendo efeitos adversos devido ao seu ambiente de trabalho. Mas todo cuidado é sempre importante. Em relação às aulas práticas, eles vão ter isso mais teórico, como é que funciona as aulas práticas? A gente tem, principalmente no ciclo básico, né, são aqueles 3 primeiros semestres, onde a pessoa ainda não se decidiu por qual graduação ela vai fazer os cursos de teóricos mesmo. Então, estudar a base, a física do eletromagnetismo, mecânica. Então, esses conceitos são como se fosse um curso de física mesmo. E aí, conforme vai chegando nos semestres finais, onde você já optou por fazer a física médica, você vai ter também disciplinas teóricas também sobre o assunto. Então, você vai estudar a origem da radiação, como que ela é produzida, quais são as características da radiação. E aí tem os laboratórios também de ensino para você saber como aplicar isso, né? Então, como que eu faço uma imagem. Então, aqui tem o laboratório de física médica, que não sei se vocês já foram, mas provavelmente lá eles estão fazendo experimento, onde vocês vão fazer um raio-x colocar lá um bonequinho e jogar raio-x nele, ver como que forma uma imagem. Então, esse tipo de coisa também é feito na graduação. A gente tem os laboratórios práticos, mas é sempre importante ter a teoria também. Então, a gente entender por que aquela prática está gerando aquela resposta. Então, e por isso a gente precisa estudar. Então, é um curso de física, é importante ter isso em mente. Vai estudar bastante matemática, vai estudar bastante física, radiação, física do eletromagnetismo, física mecânica. Então, mas se você optar pelo curso de física médica, você vai ter as disciplinas práticas também, incluindo o estágio, onde você vai acompanhar rotinas de um centro, de um hospital, por exemplo. Vai passar pelo serviço de diagnóstico, ver como forma imagem de medicina nuclear, então tratamento com radiofármacos, fazer a radioterapia, como que o físico médico planeja o tratamento, como que incide a radiação para tratar o paciente. Então, tem esses dois lados, mas a teoria é sempre importante para a gente entender o que a gente está fazendo. Mais uma pergunta? Recentemente, tem um laboratório de fusão nuclear. Queria saber se tem, de alguma forma, os avanços científicos na área de física médica. Com certeza, né? Porque tem partículas, esses experimentos de partículas, como a fusão nuclear, eles geram partículas de alta energia. Então, será que essa partícula ela pode ser utilizada de alguma maneira para, por exemplo, combater um câncer? Então, tem muita coisa ainda que é experimental, mas tem muita coisa que já se sabe que tem algum efeito, e isso pode ser aplicado Então, aqui, por exemplo, a gente tem os cílios, né, no CNP ali,
é um acelerador de partículas gigante, então lá são geradas um monte de partículas elementares. Então isso tem aplicação, por exemplo, fazer como se fosse tomografia mesmo, mas com uma energia tão grande que a gente consegue ver estrutura de moléculas. Então você faz uma imagem de estruturas moleculares. Então essas partículas de alta energia, que são, de novo, coisas super clássicas da física, né? Físicos teóricos super clássicos estudam esse tipo de partículas, de interações, mas aí o físico médico pode pegar esse conhecimento básico e aplicar em alguma interação com o corpo humano, formação de uma imagem, um diagnóstico, um tratamento. Então, existe sim essa interação. Acho que pode usar interferência de ondas para meio que sincronizar com a DNA, pegar só o DNA que está danificado, digamos. Aí existem muitas coisas que podem ser feitas, né? Agora, se você quer quebrar um DNA, você precisa, de fato, jogar radiação lá em cima dele e bombardear ele mesmo. Se você quer analisar o comportamento dele, como que ele se comporta numa determinada condição, aí, de repente, você pode propor experimentos que não vai inserir a onda diretamente nele. Você pode pegar uma interferência, poderia, a princípio poderia, mas se você quer tratar, se quer matar uma célula, você precisa bombardear ela mesmo, jogar bomba. Igual a gente quer quebrar um prédio, explode ele lá, bombardeia ele. Nas células é a mesma coisa, precisa jogar bombas na célula. E o jeito da gente fazer isso é jogar ondas de alta energia. Mais alguma? A minha pergunta é, como é que a gente, sei lá, por exemplo, foi em 1900 e pouquinho que a gente começou a estudar mais ou menos com radiação, como é que agora a gente já sabe de, tipo, tanta coisa de radiação? Como é que a gente consegue, sei lá, mexer no DNA, afetar células em específico? Como é que a gente consegue fazer isso? No avanço da ciência, né? Então, para a gente descobrir uma coisa nova é devagar, mas a partir do momento que você já sabe que tem aquela interação, então, se é um negócio que tem um potencial de aplicabilidade muito alto, que pode gerar, primeiro, benefícios, falando da física médica, de saúde, mas também financeiros, né? Então, o retorno, por exemplo, do tratamento de câncer para instituições privadas é muito alto também. Então, isso tem um apelo comercial. E aí, então, o financiamento de estudo nessas áreas começa a ser muito grande, as pessoas começam a jogar dinheiro lá para incentivar o estudo dessa área e a coisa evolui. É igual a gente pensar em computador. Quando eu era criança, o computador era muito rudimentar, isso falando na década de 90, a gente mal conseguia fazer um trabalho escolar no computador. Agora, eu penso, na década de 95, lembro do Windows 95, primeiro lá que revolucionou a computação, nossa senhora, super moderno, não fazia quase nada, se a gente pensar no igual hoje, né? Aí agora, de 95 para cá, 30 anos passaram e a gente tem inteligência artificial. O computador está fazendo muitas coisas que muitas pessoas não fazem. Então, assim, por que gerou isso? Porque isso tem uma aplicação tão grande que muitas pessoas em diferentes partes do mundo começam a estudar e desenvolver naquela área. Então, a área evolui rápido. É uma questão assim, de tem aplicação, tem um retorno financeiro, as pessoas vão se debruçar naquele problema até avançar cada vez mais. Então, começou as pessoas entendendo o que é radiação, o que é a radiação, o que ela causa, como a gente pode utilizar. Hoje em dia a gente já sabe muitos mecanismos da radiação, tanto para gerar radiação, como que a gente gera raio-x, como que é a interação, que tipo de interação que existe, quais são as aplicações. Então isso é lei do uso e desuso, né? Se tem muito uso, aquilo lá vai evoluir rapidamente. E também mais uma pergunta. É porque eu cheguei mais atrasado, eu não sei se você já respondeu, mas como é que exatamente a radiação pode afetar o DNA? Como exatamente isso acontece? Se a gente vamos pensar, a radiação é uma onda. Então, se eu pegar aqui e amarrar não sei se você pegou esse exemplo que eu dei na aula, da corda. Você chegou nessa parte ou não? Então, se eu pegar aqui e amarrar uma corda na parede lá, uma corda daquelas grossas lá, de pular, se eu amarrar, eu vou começar a sacudir a corda aqui, para gerar uma onda na corda. Então, eu estou transferindo minha energia para a corda. A corda estava parada, ela não tinha energia associada, não estava fazendo nada, mas eu, como fonte de onda agora, estou pegando minha energia,
do meu ATP aqui, do meu alimento que eu me alimentei, estou gerando, sacudindo a corda aqui, estou gerando onda. Se você for pegar, colocar a mão lá na corda, a onda vai bater em você e vai te machucar. Da onde que veio essa força, né? Essa força que está te machucando? De mim. Eu sou a fonte de energia da corda. Agora, quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas, a gente tem aqui um espectro de onda, né? Um espectro de energia, a gente está trabalhando com essas ondas aqui. Elas têm uma energia muito grande. Então, essa energia, quando ela chegar no alvo, ela vai transferir. A energia nunca é gerada e ela nunca é quebrada, ela é sempre transformada. Então, a gente vai transferir essa energia super alta. E por que ela tem... o que faz uma onda eletromagnética ter uma energia super alta? A frequência dela é muito rápida. Então, se eu sacudir a corda devagar, as ondas vão caminhar lentamente até o outro lado. Agora, se eu sacudir muito rápido, a onda vai ficar super ondulada, né? Super um padrão, assim, sobe e desce muito rápido. Isso determina uma característica de onda que a gente fala que é frequência. Então, ondas de alta frequência têm muita energia. E aí, se a gente focar aquilo lá numa estrutura, ela vai transferir aquela energia para aquela estrutura. E como a energia é muito alta, ela tem poder de quebrar ligações de hidrogênio, atingir um núcleo de um átomo e jogar um elétron embora, gerar uma ionização. Então, é desse jeito que interage, transferência de energia. Bom dia. O que você recomendaria ser uma boa rotina, um bom caminho de estudos para enfinando um vestibular dessas áreas? O vestibular você tem que focar em... Não tem muito como focar em alguma coisa, né? Você tem que ver quais são as disciplinas que pesam mais, aí no nosso eventual segunda fase, dar uma atenção um pouquinho maior. Mas lembra que você vai ter que passar por uma primeira fase, que você vai ter que passar por história, geografia, português, enfim. Então, assim, ver quais são as disciplinas que você tem mais facilidade, de repente focar na que você tem mais dificuldade, ter um ritmo de sono regular é importante, né? A gente está sempre... hoje em dia a gente sabe que durante o sono a gente regula todo o funcionamento do nosso cérebro. Então não adianta a gente fazer muita coisa com a cabeça e não descansar, a gente não vai conseguir assimilar. Então ter um ritmo de estudo bem organizado ajuda, né, para a gente criar igual jogar futebol. Se você só for lá na partida e jogar, você vai ter um desempenho provavelmente muito pior que um cara que treina todo dia, focado, dorme, descansa. Então a capacidade cognitiva é um treino. E no momento de vestibular, a gente não pode focar numa coisa só. Eu gosto muito de física, só vou estudar física. Você tem que ter uma base ok em todas as disciplinas para você conseguir passar pela prova. E aí, conforme você vai chegando em níveis mais avançados, então você vai fazer uma graduação. Você vai parar de estudar história e geografia, né? Se você for para física. Você vai gostar de estudar física. Você vai estudar mecânica, você vai estudar ondas, você vai estudar eletromagnetismo, você vai estudar termodinâmica. Aí eu quero física médica, então eu vou começar a estudar mais parte de radiação, ondas eletromagnéticas, interação com a matéria. Eu quero agora fazer radioterapia, então eu vou focar mais na interação do raio-x com a matéria. Então você vai, conforme você vai avançando no nível, você vai se especializando mais. Então no momento vestibular é importante ter uma rotina organizada em mais ou menos todas as áreas. Quem tem mais perguntas aí? Eu tenho. Eu queria saber se tem uma interseção entre a física médica e a genética molecular, que a gente falou bastante disso. Eu trabalho com genética molecular, mas eu não sei dizer se um profissional de física médica pode trabalhar com molécula de DNA. Com certeza, né? A gente tem um ramo da física que é, por exemplo, a cristalografia de proteínas, de estruturas. Então, a gente vê como que é a estrutura de moléculas a partir de técnicas físicas, né? É lógico, o físico ele vai ter que estudar um pouquinho da área de aplicação, o que é uma interação biológica, como que essa molécula está inserida, enfim, quais são as funções dela, como é a interação dela com o ambiente.
Não é a mesma coisa que um físico teórico que está estudando raio-x, as características físicas mesmo do raio-x. Então, o físico atuando nessa área, ele vai ter que entender um pouquinho da área que permeia. Mas é sempre mais fácil a gente pegar alguém da física e aprender um pouquinho da biologia, da aplicação, do que você pegar uma pessoa que estudou física só lá no ensino médio e, de repente, ter que ensinar ela cálculo, né, que leva mais tempo, uma física básica. Então, esse é um mercado muito forte, principalmente na área de pesquisa. Né? Pegar o físico e ensinar ele alguma outra coisa aplicada. Então, assim, estudar, por exemplo, como que as interações do DNA acontecem, né? As pontes de hidrogênio, como que essas interações, como que a gente quebra essas interações. Então, o físico tem essas cartas na manga para depois aplicar ela numa área biológica. Então, tem bastante aplicação. Obrigado. Bom, se ninguém tiver mais, a gente pode agradecer o professor Pascoal. Mas vocês também estão convidados para continuar com a gente aqui, a gente vai ter mais palestras.